Olá pessoal, tudo bem? Vou agora seguindo aqui na nossa playlist de exercícios resolvidos para a aula de termodinâmica 1. Eu vou resolver um exercício agora que envolve o tópico de compressibilidade, fator de compressibilidade. Vamos trabalhar ali um pouquinho, né? Tenho aqui esse exercício que diz que eu tenho um tanque rígido com volume de 5 metros cúbicos, armazena argônio a menos 30 graus Celsius e 3 MPa. Determine a massa de argônio no tanque, contido no tanque. Você já tem aqui o volume, tem a temperatura e pressão, já dá para definir umas coisas. Dá para determinar a massa de argônio que está contida no tanque, utilizando o diagrama de compressibilidade generalizado. E ver qual que é o percentual que você tem de erro, né, na determinação dessa massa, se a gente admitir que o argônio é um gás ideal. Bom, o fator de compressibilidade a gente sabe, é usado para a gente saber quanto que está desviando ali do estado de gás ideal. Aqui, uma coisa que eu não faria nesse caso é dizer isso aqui, ó. Se eu fosse dar um exercício como esse, eu não colocaria essa definição aqui não. Utilizando o diagrama de compressibilidade generalizado. Eu não costumo não colocar esse tipo de coisa, porque eu quero que você tenha a noção de que você saiba buscar as ferramentas necessárias, né? Mas o exercício pede isso daí. Fala para você utilizar o diagrama de compressibilidade generalizado. Então ele já te guia nesse aspecto para você conseguir resolver. Bom, vamos começar então com as definições que a gente tem, né? A gente tem um tanque, então o tanque está nessa forma aqui, desenhar um quadradinho, tanque fechado. Esse tanque tem aproximadamente aí aproximadamente não, ele está falando que tem um volume igual a 5 metros cúbicos, está a temperatura igual a menos 30 graus Celsius. O que é menos 30 graus Celsius, né? Vamos converter aqui para as unidades que a gente conhece também do sistema internacional, que é a unidade de escala absoluta. Isso aqui é igual a 273,15 menos 30 em Kelvin, né? Isso aqui vai dar igual a 243,15 Kelvin. Ou seja, eu converti aqui a unidade para Kelvin. Eu sei que a pressão também está dada agora em 3 MPa, ou 3 megapascal. E, enfim, isso aqui 3 megapascal é a mesma coisa que eu falar, né? 3.000 pascal, 3 milhões de pascal, na verdade. Eu sei que se fosse em bar, eu sei que um bar é igual a aproximadamente 100 kPa. Ou seja, seria um bar é igual a 0,1 megapascal. Ou seja, isso daqui acaba sendo igual a 30 bar. Tá bom? É uma boa aproximação aí para a gente fazer. Então esses dados já me servem para eu conseguir determinar. E aqui dentro o seu material que eu tenho ele está recheado de argônio, que o símbolo na tabela de Mendeleev é AR. Bom, esse tanque aqui é um tanque de argônio, e o argônio é muito utilizado para quem gosta de soldagem, né? O argônio é muito utilizado para fazer soldagem tipo TIG, tipo MIG, né? Então tem muitos tanques de argônio aí para quem trabalha com soldagem, é bem comum. Ele ajuda a deixar a chama ali, aquela... não é chama, né? Eu não sei como é que se chama realmente, eu não sou um bom soldador, né? Aquele arco da solda fica mais estável, porque o argônio é um gás nobre, ele não tem nenhum tipo de mistura no meio dele. Ele ajuda a estabilizar esse arco, e o argônio é pesado, diferente, você pode usar gás hélio, por exemplo, mas o hélio é muito leve, né? Ele acaba se dissipando assim nos arredores, mas o argônio, quando é mais pesado, ele fica ali e estabiliza um pouco mais o arco de solda, né? Por isso que usam muito argônio para soldas especializadas, tipo TIG, assim. Para quem quiser trabalhar com soldagem, vai ver argônio aí o resto da vida toda. Enfim, vamos começar a resolver esse problema agora. Você tem aqui... Bom, se eu sei que é um gás que está ali dentro, né, eu sei que é o argônio, para as minhas tabelas, dados que eu tenho disponíveis para argônio, eu posso identificar que isso daí está perto de uma região onde já evapora há muito tempo, né? Então ele está mais na região de um gás próximo ali de um gás ideal, pelos dados que a gente tem ali. Então, como é que eu identifico quão ideal está esse gás? Eu vou precisar saber aqueles dados que eu sei da pressão reduzida, e a pressão reduzida no caso é igual a pressão local dividida pela pressão crítica. E a temperatura reduzida, certo? A temperatura reduzida é igual a temperatura local dividida pela temperatura crítica. Como é que a gente vai saber quais informações são essas? Vou lá nas tabelas, no caso, se você estiver utilizando a tabela A1 do livro do como é que chama? Do Moran e Shapiro, né? Mas normalmente a tabela 1 para qualquer livro, tá? Qualquer livro que você for utilizar de termodinâmica vai pegar esse mesmo material aqui, não vai mudar não, não vai ter diferença. Normalmente a tabela 1 é a tabela que vem com esses dados aqui, a primeira tabela lá do livro de termodinâmica te traz os dados atômicos e moleculares, propriedades críticas de vários elementos. Um deles está mostrado aqui é o que? O argônio. Ora, o argônio, com o símbolo dele na fórmula química é simplesmente AR, que é a fórmula que aparece na tabela de Mendeleev.
o peso molecular dele a gente vai precisar, é 39,94. Vamos até salvar esse dado aqui, ó. A gente vai precisar desse peso molecular dele. A gente sabe que o argônio ele tem uma massa molecular que é igual a 39,94 quilogramas por quilomol. Essa informação é importante, então a gente vai precisar dessa daí. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Tá aqui, ó. 39,94 kg por quilomol. A temperatura crítica dele em Kelvin é 151 e a pressão crítica em bar é 48,6. Então vamos lá colocar esses dados. 151, 48,6. A temperatura crítica é 151. Deixa eu ver se eu esqueço aqui, eu sou muito ruim de memória. 151 e a pressão crítica é 48,6. E a pressão crítica é igual a 48,6. 151 Kelvin, 48,6 bar. Então eu vou colocar esses dados aqui agora. Minha pressão local ela é igual a 30 bar. 30 bar. Eu divido isso aqui pela pressão crítica, que é 48,6, também bar. Eu vou obter qual que é a minha pressão reduzida. A temperatura crítica, a mesma coisa. Eu pego a temperatura crítica aqui agora, que é 243,15. Tem que colocar em Kelvin, né? Por quê? Porque eu vou dividir para a temperatura crítica que está dada em Kelvin, que é 151. 151 Kelvin. Ou seja, esse número aqui, ó, a pressão reduzida ou a temperatura reduzida, eles não têm unidade de pressão e temperatura, eles são adimensionais. É um valor apenas, como se fosse um percentual, né, que você tem. E isso aqui vai ser dado no final. Esses valores são importantes para encontrar dados lá na tabela, numa figura de compressibilidade. A carta generalizada. Quanto que dá 30 dividido por 48,6? Não tenho a menor ideia. Vou abrir aqui um Python aqui pra gente, ó, vai fazer essa conta. 30 dividido por 48,6. 0,617. Então tá aqui, ó. 0,617. Enquanto que é 243 dividido por 151, 243,15 dividido por 151 é 1,61. Então tenho esses dados aqui, a minha pressão crítica e a minha, 1,61, tá? Não deu outro dado ali, é 0 mesmo, então não tem problema, 1,610. Então com esses dois dados, eu vou abrir a minha carta de compressibilidade generalizada e vou procurar qual é o local onde eu tenho isso daí, qual que é o valor de Z, onde eu tenho esses dois dados aí. Pressão reduzida de 0,617, temperatura reduzida de 16, 1,61, tá? Vou então abrir esses dados aqui, ó. Cadê a minha temperatura crítica? Vou abrir lá nessa tabela, nessa figura aqui, ó, que também está lá no livro de Moran Shapiro, na figura A1. Por quê? Porque a minha pressão reduzida é muito pequena nesse caso, né? A pressão reduzida, como ela está dada aqui, a pressão reduzida entre 0 e 1. Como ela está entre 0 e 1, eu olho aqui na figura A1. Se ela estivesse acima de 1, eu olharia onde? Na figura A2. Se eu estivesse acima de 10, eu olharia na figura A3, entendeu? Então eu tenho que saber qual que é a figura que eu vou utilizar. Aqui eu utilizo a figura A1, vou fazer até o seguinte, ó. Vou dar um print screen aqui, eu vou copiar isso aqui lá para o nosso editável aqui do Shornal, tá? Vou copiar aqui, ó. Será que vai? Não foi não. Aí foi, agora tá lá. Ela está aqui agora, a gente pode usar ela aqui e marcar, né, o que a gente vai estar analisando exatamente em cima dessa figura. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter que buscar é a minha pressão reduzida 0,617. Eu tenho que marcar aqui aonde eu tenho essa pressão reduzida igual a 0,617. Vou traçar um risco azul que vai indicar onde é que ela está. 0,617 está mais ou menos por aqui, ó. Pode ser aproximado, não precisa ser um negócio assim muito preciso não, mas está aí, na minha figura 0,617. Onde que eu tenho essa temperatura reduzida igual a 1,61? As curvas de temperatura reduzida estão aqui, ó. Tá vendo? Essa curva descendo aqui, a temperatura reduzida igual a 1. Essa outra curva sólida aqui é 1,05, 1,010, 1,15, 1,20, 1,30, 1,40, 1,60. Quase lá em 61. Então eu vou nessa curva aqui, eu sei que a próxima é 2, a temperatura reduzida a 2, eu volto aqui, ó, perto de onde está a minha curva, a minha linha onde eu tenho a pressão reduzida igual a 0,61. Eu olho aqui mais ou menos, tá? Entre 1,60 e 2, a distância é bem pequenininha, então eu posso praticamente marcar onde eu tenho esse 1,60 aqui, ó. Vou pegar uma linha aqui agora, onde eu tenho esse 1,60 é mais ou menos por aqui, certo?
mais ou menos aqui assim, ó. E eu vou linkar ela até lá na frente. Aqui, ó, tá aqui. Ou seja, que valor é esse aí de Z que eu obtenho? Quando eu olho para cá, esse Z está mais ou menos entre 0,95 e 1. Eu vou falar que é 0,96, tá? Para aproximar. É uma aproximação visual mesmo, não tem muito o que fazer nesse caso. Aproximação visual, observando ela aqui, eu vou falar então que o meu Z é igual a 0,96. E agora, como é que eu calculo a massa? Sei o Z, eu tenho quais são os dados que eu tenho. Vamos recolectar os dados aqui que a gente tem. A gente tem nesse estado a pressão, temos a temperatura, temos o volume também, temos o Z. A gente tem a equação do gás, a equação dos gases próximos à condição ideal, né? A gente tem essa equação aqui, considerando também o fator de compressibilidade. A equação que nós temos é essa: PV é igual a ZMRT. E esse R é o que? O R é igual a constante universal dos gases dividido pela massa molar do argônio. Então, quando a gente resolve esse exercício aqui, a gente vai querer encontrar a massa que tem de argônio ali dentro. Essa massa vai ser igual a quê? A massa é igual a PV dividido por ZRT. Só que eu vou substituir esse R aqui, vai ficar o quê? PV dividido por Z, o R universal sobre a massa do argônio e a temperatura. Tá? Então, quando eu for fazer essa solução, o que eu sei que tem que dar? Já sei esperado já. O resultado final tem que dar alguma coisa em quilogramas, tá? Então, quando eu colocar as minhas unidades ali dentro, eu tenho que verificar as unidades que eu tenho também para não correr nenhum problema. Vamos fazer isso passo a passo, então, para a gente entender o que vai acontecer. Ó, a minha massa ela é igual a uma pressão. A pressão está em 30 bar ou 3 vezes 10 a 6 Pascal. Tá? Aqui, ó, Pascal, 3 megapascal. O volume é de 0,5 em metros cúbicos, certo? São 5 ou são 0,5? Deixa eu ver. São 5 metros cúbicos, é 0,5 não. Tá, eu dividindo aí sem querer. Tá, isso aqui dá 5 metros cúbicos. Esse fator de compressibilidade Z não tem unidade, então é 0,96. A gente multiplica ele aqui, eu vou botar um x como se fosse uma multiplicação, tá? Isso aqui não é bom usar x como multiplicação não, mas eu vou usar mesmo assim só para simplificar. Agora vamos colocar as unidades da constante universal dos gases, que é essa aqui de cima, 8,314. E essa unidade dela é o que? Kilojoules por quilograma, por quilomol na verdade, quilomol Kelvin. E essa unidade que vem aqui embaixo, que é a massa molar do argônio, que eu até me esqueci qual que ela é, mas ela está aqui, ó. Se eu for lá buscar no livro, ela está na tabela A1. A massa molar do argônio é 39,94. 39,94 quilogramas por quilomol. Faltou uma coisa, né? Faltou a temperatura. A temperatura nossa, que aqui no caso a gente vai usar a temperatura em Kelvin. Vou até mostrar o porquê também. A temperatura em Kelvin é o que? 243,15 Kelvin. Tem que ter muita atenção às unidades nesse momento aqui, porque senão você pode acabar causando algum erro assim, por uso de unidade errada. Qual que é a grande questão, né? A gente sabe aqui que o Pascal, vou até puxar esses dados aqui um pouco para baixo, a gente sabe que o Pascal, ele nada mais é do que Newton sobre metro quadrado, certo? A gente sabe que Pascal é isso daí. Isso daí vai ser usado para nossa definição, tá? Porque a gente também sabe que Joule que está aqui em cima, ó, esse Joule aqui, ele é o que? Ele é Newton vezes metro. Também a gente sabe que isso aí é uma definição. Poderia até escrever dessa forma, tá? Já que eu tenho Newton aparecendo em cima e embaixo, poderia escrever dessa forma aqui, ó, 1 kilopascal, aí viraria kilonewtons, tá? Porque eu teria o kilojoules ali também, kilonewtons em cima, kilonewtons embaixo, ó, kilonewtons, eu tiraria esse 10 a 6 e viraria 10 a 3. Facilita um pouco a minha simplificação nesse caso. Então vamos agora começar a cortar as unidades, ó. Eu vou cortar essa unidade aqui, o quilomol aqui vai cortar com esse quilomol, esse Kelvin corta com esse Kelvin, esse kilonewton que está aqui embaixo corta com esse kilonewton, esse quilograma que está embaixo dividindo, ele vai subir aqui um kilonewton para cima, né, quilograma, e o que mais? Esse metro que está aqui também, esse metro está aqui, ele esse metro que aparece aqui embaixo, quer ver, esse metro quadrado, ele vai
esse metro quadrado aqui ele corta com esse metro cúbico aqui, vai virar só metro, né? Vira unidade 1. E esse metro cúbico aqui, que virou só metro agora, ele vai cortar com esse metro aqui de baixo. É isso mesmo, corta com esse metro aqui de baixo, tá vendo? Tem um metro em cima e um metro ali embaixo. Então acaba cortando os dois. Ou seja, cortei todas as unidades. Saiu quilonewton, saiu metro quadrado, saiu Kelvin, saiu todo mundo, ficou só quem? Ficou só quilograma. Ou seja, o resultado aí do meu problema é eu sair multiplicando essas unidades aí todas, né? Não sei nem se eu vou fazer isso, vou até fazer aqui pra vocês. Ó. Vai dar... Deixa eu ver aqui uma solução como essa. Vai sair o que? 3.000... 3.000 vezes 5 dividido por 0.96. Vou ter que fazer essa divisão aqui também, né? Vai ser 8. Vou ter que fazer ela assim, ó, multiplicado por 8.314 dividido por... Qual que é a massa molar dele mesmo? Tá aqui embaixo, né? A massa molar dele é 39,94. Isso aqui vai multiplicar pela temperatura em Kelvin, certo? Que é 234.15. Correto? Se eu fizer isso tudo aí vai dar... Ixi, eu escrevi coisa errada aqui. Faltou isso aqui, ó. Beleza, deu 320.50. Deu um pouco diferente da resposta que eu tinha achado que ia dar, mas tudo bem. Acho que tá dentro aí do... Será que eu errei aqui, hein? Talvez eu tenha errado alguma coisa na hora de colocar aqui no Python, viu? 343, esse aqui, ó. Aqui é 343, isso aqui. Opa, agora deu a resposta que eu achei que ia dar mesmo. Beleza, tá, deu uma resposta um pouco mais acima, né? Agora a resposta final é essa de a massa é igual a 308,71 quilogramas, tá? Aproximando ali, arredondando as coisas, a 308,71 quilogramas. Agora, a outra pergunta que foi feita é qual que seria a massa se a gente admitir o argônio como um gás ideal. É a mesma coisa, né? Vai ser a mesma conta. Eu vou ter que considerar como se a equação do gás ideal, que é a parte B aqui no caso, a equação do gás ideal é o quê? PV é igual a mRT. Ou seja, seria minha massa igual a PV sobre RT. A única diferença que eu tenho é que é isso aqui dividido. A única diferença que eu tenho dessa equação quando eu tenho Z igual a 1, para essa equação quando eu tenho Z igual a 1, para a equação quando eu tenho Z igual a 0,96, essa aqui é só essa divisão, né, por um fator Z aqui embaixo. Ou seja, o meu erro, como a diferença do Z1 para o Z 0,96 ele é aproximadamente de 4%, o meu erro também deve estar nessa ordem, né? Tá mais ou menos na mesma ordem. Só tenho essa diferença aqui, ó, só esse fator que muda na minha equação. Todo o resto é a mesma coisa. Então poderia até falar que o meu erro aqui no caso agora está na ordem de 4%. Mas eu posso fazer esse cálculo, né? Identificar mais ou menos o que seria isso daí. Porque o resultado final seria como se eu estivesse pegando isso aqui. Eu estivesse pegando esse cálculo aqui todo, ó, e desconsiderasse apenas 0,96. Esse erro aí vai dar quanto? Vai dar uma massa final, se eu fizer essa conta aqui embaixo, vai dar uma massa final igual a... Vou trazer aqui o meu Python novamente. E só tirar esse fator aqui, ó. Olha lá, 296,35. 296,35 quilogramas. Beleza? Então essa aí é a conta final. Se eu quiser achar o erro é só fazer aquela divisão, né? O erro que eu achei ali agora é exatamente fazer a massa massa 1, chamar isso aqui de massa 2. O erro, o percentual de erro é igual a massa 1 menos a massa 2 dividido pela minha massa 1 e multiplicar isso aqui por 100. Aí eu obtenho isso aqui em percentual, tá bom? Só fazer isso aí, vocês fazem depois, veem quanto que dá. Deve dar na ordem de 4% mais ou menos. Dá pra ver que é 4%, né? Porque tem uma diferença aqui que é mais ou menos 8, 4, 12. Ou seja, 12 é mais ou menos 4% de 300. Beleza? Então é isso aí. Fica um abraço pra vocês. Até mais.